Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, mais uma semana nos encontrando na presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha para o nosso coração, Pai. Que encontre o nosso coração e venha para o nosso ensino, para a nossa paz, alegria, porque é tudo que o Senhor tem para nós. Que encontre cada um, Pai, aqueles que vão ouvir agora, os que vão entrar depois, mas que seja direcionado e que o teu Espírito seja livre, Pai, para fazer e falar no profundo do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos na nossa reflexão de hoje, dê lá o seu like, compartilhe esse link, fique conosco até o final, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e faça comentários ali para que essa palavra fique viva no YouTube e alcance mais e mais pessoas. Amém? Bom, hoje nós vamos ler uma passagem do livro de Levítico. Levítico faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e nós vamos ler Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Levítico, capítulo 10, dos versículos 1 até 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos traga revelação em nome de Jesus. Esse texto aqui, quando o povo de Israel ficou escravo no Egito, entraram na terra do Egito, quando José ainda tinha sido levantado governador do Egito, porque interpretou o sonho de Faraó, mas depois subiu outro faraó e escravizou aquele povo, e o povo cresceu muito, e ficou escravo um pouco mais de 400 anos. O povo era escravo. E Deus, ouvindo o lamento do povo, então levantou um libertador, que foi Moisés, criado no palácio de Faraó. Depois Deus leva Moisés a Midian. Moisés fica 40 anos no deserto, aprendendo ali, até que Deus fala com ele para voltar e libertar o povo. E deu grandes sinais e maravilhas. Quando dá as 10 pragas no Egito, Deus mostra o seu poder. Então o povo sai do Egito e vai pelo deserto para conquistar a terra prometida, que foi dita que seria conquistada antes de toda aquela geração. E ali Deus foi dando instruções a Moisés e a todo o povo. No deserto foi que Deus deu os 10 mandamentos, as leis, porque Deus estava formando uma nação a partir daquele povo. Então Deus deu ali normas e leis, e Deus foi dando instrução para o povo. E Deus também deu instrução para a construção do templo, para que a presença de Deus ficasse ali. Então, ele foi levantando os sacerdotes, que foi Arão e os seus filhos e outros, e então foi organizando tudo aquilo ali.
Então, construiu-se o templo, que tinha 3 partes, o átrio e o santo lugar e o santo dos santos, onde ficava a arca de Deus, a presença de Deus, e ali tinha as suas normas, todo o seu utensílio. Se você ler todo o livro de Êxodo, Levítico, você vai ver toda a história, que é linda, vale a pena. Ali todo foi construído, todas as coisas a partir do ouro, que eles levaram do Egito, quando foram expulsos do Egito, porque o Egito já não aguentava mais as pragas, o Egito foi destruído, então o povo, para se ver livre do povo de Deus, foi dando ouro, dando prata, dando pedras, dando tudo, para ver se eles iam embora. Então, tudo aquilo que eles trouxeram foi servindo para fazer os utensílios do templo. Então, tinha lá a bacia, a arca toda em ouro, com aqueles anjos, onde ali dentro tinha a vara de Arão, o maná e a tábua dos 10 mandamentos, enfim, tudo que fazia parte do templo. Eles, então, ungiram e foi formado o templo. E tinha lá um candelabro, tinha um lugar do sacrifício, tinha um candelabro lá dentro do templo que ficava aceso dia e noite a menorá, aquilo era renovado, e tinha normas, o templo tinha normas, né? Deus é um Deus santo, ele levantou, ele elegeu, ele chamou os seus sacerdotes, e ali deu instruções, como ele sempre fez e faz até hoje. E uma dessas instruções era que não se levasse fogo estranho para dentro do tabernáculo. Num dado momento, depois vocês lendo a história, vocês vão ver, Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão, tomaram vinho demais, ficaram um pouco altos, eu sei que lá pelas tantas desobedeceram a Deus e levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo. Tem uma tradução que diz que era fogo estrangeiro. O que é fogo estranho? É o que não é reconhecido. Estranho é uma coisa que você não reconhece, diferente, que não faz parte do contexto. Então, isso é uma tradução. E outra tradução diz que era um fogo estrangeiro. O que é um estrangeiro? Aquele que vem de outra terra, aquele que vem de terra distante, aquele que vem de fora do arraial, aquele que vem de fora da cultura, aquele que vem de fora dos costumes. Então, isso é um estrangeiro, é assim que nós somos quando saímos do nosso país, e é assim quando outros chegam de outros países. Então, nós temos aqui duas vertentes desse fogo, que no fim é a mesma coisa. Um fala que era fogo estranho, não reconhecido, era fora do contexto do tabernáculo. Aquele que era usado ali, com tudo que foi ungido, e ali dentro era renovado, né? E outro, ele era estrangeiro, ele veio de um lugar estranho, um lugar diferente, um lugar que não faz parte do outro lugar, né? Um estrangeiro, quando chega aqui, ele vem de uma terra que não faz parte dessa terra, traz com ele coisas da outra terra. Então, era um fogo que não era reconhecido, era estranho, diferente, não fazia parte do contexto do tabernáculo. E um fogo que veio trazendo coisas de outro lugar para dentro do contexto do tabernáculo. Bom, eles levaram esse fogo, acenderam lá dentro e imediatamente Deus faz suscitar um fogo enorme e os consome, eles morrem, porque era norma, era regra, era lei. Deus é santo. Então, aqui pela história, Moisés chama lá os outros sacerdotes, diz para eles não chorarem, não rasgarem as vestes, que era comum naquela época, se jogar cinza, rasgar as vestes em sinal de luto. Eles não podiam fazer isso, os sacerdotes ali dentro, então, e não podiam sair dali de dentro durante um tempo, porque eles estavam com o óleo da unção.
E ali Deus ia tratar com eles. E toda a congregação, então, ia chorar o luto pelos dois. E eles eram tirados do acampamento porque é uma peça impura, né? Um corpo impuro porque está morto. Então, tinha que ser afastado. Bom, diante disso, nós vemos aqui a atitude dos filhos de Arão. Eles foram chamados por Deus, levantados por Deus. Deus, quando chamou nomes. Moisés, Moisés. Arão vai ter com seu irmão Moisés no deserto. E foi chamando, até Josué, que vem depois, quando ele é o sucessor de Moisés, Deus chama pelo nome, troca o nome de Josué para Oséias. Então, Deus conhece os seus, aqueles que ele chama. E Deus chamou os filhos de Arão. Era uma família de sacerdotes. Esses dois sacerdotes, os mais velhos, o que eles fazem? Eles levam fogo, esse fogo estranho, para dentro do tabernáculo, que já estava ungido, todo ele preparado para as coisas de Deus. Estavam descontaminados das coisas de fora. Era um lugar santo, onde Deus agia, onde Deus falava, onde os pecados eram expiados, onde a presença da arca de Deus estava ali, onde aqueles homens que foram feitos sacerdotes de Deus tinham uma vida separada. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas que cuidavam do templo. Era uma vida separada para aquilo, chamados por Deus. E esses dois, então, desobedecem a Deus, desconsideram o seu chamado, e então vai fazer o que querem. E levam, então, esse fogo, que não faz parte do contexto do tabernáculo, um fogo que veio de fora do contexto do tabernáculo, levando todas as coisas que não estavam purificadas para dentro do tabernáculo. Então, Deus suscita aquele fogaréu e eles morrem. Deus estabelece, desde o início, limites. Desde a criação do mundo, Deus estabelece limites. Deus estabeleceu limites nas águas dos oceanos. Deus estabelece limites para os astros do céu. Deus estabelece limites dos animais que são selvagens e vivem lá na floresta, os da água que vivem lá na água. Então, toda a lei física, há limites para que haja uma ordem, para que haja uma interação perfeita. E Deus fez isso com o homem. Deus colocou limites. Quando Deus estava formando aquele povo, que tirou o povo da escravidão e deu leis, foi para criar limites. Porque eles eram escravos, eles viviam numa outra cultura, que não era a cultura hebraica, de um Deus único, Deus criador. Eles viviam por mais de 400 anos. Pensa quantas gerações nasceram misturados no fogo estranho ali, daquela cultura egípcia, que era uma cultura pagã, de muitos deuses, de outras referências, outra questão moral, todas as coisas diferentes do povo de Deus. Então, Deus vai estabelecendo limites, como estabelece limites. No Jardim do Éden, tinha um limite ali dentro do jardim. E Deus estabeleceu limites desde o início com Adão. De todas as coisas você pode comer, só não pode dessa árvore do jardim, que é a árvore da raiz do bem e do mal. O que isso quer dizer? É que da mesma raiz vem o mal e vem o bem. É a mesma raiz. Nós vemos muitas coisas assim no mundo. Só que o bem de Deus é da raiz de Deus.
O bem do mundo é da raiz da árvore do bem e do mal. Por isso nós buscamos tantas coisas no mundo, tanta paz, tanta alegria, com tantos subterfúgios, porque a raiz é a mesma. Mas a raiz de Deus é o bem, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus estabelece limites. Então foi no deserto que Deus deu os 10 mandamentos, as leis que estabelecia limites dentre o povo, e mesmo assim dava muita questão jurídica ali dentro, muitas questões de briga, mas Deus estabeleceu: não matarás, não cobiçarás as coisas do seu próximo, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e assim vai. Os limites de Deus tem lá os 10 mandamentos, que servem, são leis universais, que os 10 mandamentos serviram para inspirar as leis do mundo hoje, das questões jurídicas. Então, Deus estabeleceu esses limites. Mas Nadab e Abiú ultrapassaram os limites de Deus, desconsideraram o seu chamado, desconsideraram a sua unção, quem eles eram em Deus, e levaram esse fogo estranho, estrangeiro, para dentro. E Deus estabeleceu esses mandamentos, os limites todos, até vem Jesus. Jesus pega os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que estabelece limites entre os homens, e transforma em 2 principais mandamentos. Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. E ele, então, coloca em 2 grandes mandamentos. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, até do seu sentimento, entendimento, de todo o seu coração, você não vai pecar contra Deus, não vai ultrapassar limites contra Deus. E se você ama o seu próximo, como você se ama, como você gostaria do limite do outro em relação a você, o que isso quer dizer? Que você cumprirá o limite em relação ao outro. Só que o pecado não permite isso. O pecado é em nós. Por causa disso, Jesus veio para que se cumprisse toda a lei, para que nós pudéssemos, então, ter absolvição de Deus no quesito lei. Então, Jesus, a lei de Deus é o amor. Quando ele coloca nesses 2 grandes mandamentos, o que define esses 2 mandamentos é o amor. E a Bíblia, em Mateus 24:12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, a maldade do coração do homem, o amor de quase todos vai esfriar. Hoje, o que vemos no mundo é a falta do limite. Não há limites para a guerra, não há limites para a maldade, não há limites para nada. E hoje nós estamos enfrentando uma questão que há tempos atrás nós enfrentávamos muito menos, porque nós tínhamos muito mais ingerência, é o limite das crianças. Basta ver o limite das crianças. Hoje as crianças vão para psicólogo, os pais não dão conta, porque eles não obedecem limite. E não se é colocado limite. Porque tudo que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, é para fora. Porque o limite tem que ser de mim para o outro. Eu tenho que ter o limite. O limite de Deus é o amor. Hoje, o que acontece? O limite sou eu. Eu é que tenho que ficar alegre, eu preciso ser feliz, eu tenho direitos.
Então, eu ultrapasso o limite do outro para poder conquistar o que eu preciso conquistar. É assim nas guerras. Basta olhar para as guerras, que está aumentando. Cada hora tem um bombardeio num lugar diferente, vai tomando os territórios, aquele bombardeio, tudo em troca da paz. Se invade o limite, se invade o limite do respeito. Hoje tem uma coisa que se chama sinceridade, que é um valor, mas a gente aprende com os mais antigos que sinceridade demais ultrapassa o limite do outro. As pessoas hoje elas não têm limites. Não têm limites para se satisfazer. Não tem limites. E isso, infelizmente, até dentro das religiões, até dentro do Evangelho. Os limites estabelecidos são meus. Essa falta de limite leva ao pecado. E essa falta de limite e o pecado leva ao fogo estranho. Leva o ser humano a fazer coisas, a trazer coisas para dentro de si que são fogo estrangeiro, não fazem parte daquilo que Deus planejou. Estão ali estranhos no seu local. E às vezes nós nem percebemos. Com tantas distrações no mundo e com tantas camuflagens, porque tudo vem da mesma raiz, do bem e do mal, então muitas coisas vêm camufladas. Nós, às vezes, achamos que o fogo é consagrado, e não é, fogo estranho. Mas Jesus, ele veio para limpar. Ele veio para pagar. Tudo isso ele cumpriu. Porque nós não éramos capazes de cumprir. Então, em Cristo, nós podemos observar, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. E quando Jesus vem, que é crucificado e assunto aos céus, ele diz, vou enviar, espera, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito de poder. Então, teve o batismo no Espírito. E o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. Se o princípio de Deus, o limite de Deus é o amor, aquele que habita dentro de nós nos trouxe o quê? O amor de Deus, que é derramado em nós pelo Espírito Santo. Se esse amor é derramado em nós, por que eu não consigo cumprir o limite com o outro? Ou no espaço em que eu me encontro? Eu ultrapasso. O pecado tem um grande efeito, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos a essência de Deus em nós, fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, é sempre um embate. Mas em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que o fogo é purificado. E a chama de Deus, que arde em nosso coração, ela é renovada, como a do candelabro do centro, do templo. E ela é renovada em nós, renovada. Mas é preciso que nós observemos a lei de Deus, que é o amor. Primeiro a Ele, para que a gente obedeça e não leve fogo estranho. Não contamine o templo. E o amor ao próximo, que é o nosso limite. É quando nós podemos olhar para o outro, observar o outro e amar o outro como Jesus amou. Então, nós temos um limite a cumprir, que é o amor de Deus. Nós cumprimos em nós porque é amar o outro como a nós. Então, nós observamos o amor de Deus em nós. Então, nós colocamos limites em nós, para que esse limite seja para o outro também.
E Jesus vem, então, e purifica o templo onde ele vai habitar pessoalmente. Em cada um que crê com o seu coração, confessa com os seus lábios. Esse é o templo do Espírito de Deus. Então, todo fogo é purificado, todo fogo estranho e estrangeiro que fazia parte do templo foi retirado, apagado. Então, nós somos consumidos pelo fogo de Deus e morremos em Cristo. Mas ressuscitamos em Cristo e vivemos a vida de Cristo aqui com o fogo eterno de Deus em nós, que estabelece limites pelo amor de Deus. Amém? Que Deus possa falar profundo no seu coração, muito profundo. Se coloque diante dele, identifique o fogo estranho, se arrependa, porque Jesus tem uma obra que não está completa, nem na minha vida, nem na sua vida. Mas ele, só Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, ressuscitado, pode renovar todo o fogo de Deus, nos fazer ser consumidos, morrer para o velho homem, onde habitava fogo estranho, e ressuscitar em Cristo Jesus, e viver uma vida com um templo limpo por Cristo Jesus, com o fogo de Deus que não se apaga, não se consome. Amém? Que essa palavra possa ir no profundo do seu coração essa semana. E que todo o fogo de Deus possa consumir o que há de limpar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus poderoso, Senhor. Que, de fato, venha sobre nós, Pai, todo o poder de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo em nós, para que possamos, Senhor, cada vez mais desejar cumprir os teus limites, que é o amor, e viver esse amor, viver na atmosfera do teu amor, e que o nosso limite para com o nosso próximo seja o teu amor. Que possamos, Senhor, ser renovados dia após dia, assim como a sua misericórdia é renovada a nosso respeito. Te pedimos para que o fogo do teu Espírito seja renovado a cada manhã em nós. Que nós possamos viver, Pai, com um coração ardente de amor a Ti, apaixonados pelo Senhor e desejosos, Pai, de cumprir esse limite do amor com o outro, com o nosso próximo, para que ele veja em nós o teu amor que foi derramado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada família, cada um, Pai, na sua particularidade. Nós não podemos identificar nem mesmo o nosso fogo estranho por completo. Só a tua palavra, o teu Espírito que vai prescrutar dentro de nós no mais profundo, quanto mais o do outro. Mas que o teu Espírito faça isso, Pai. Sonde o nosso coração no mais profundo. Divida a alma do Espírito e purifique todas as coisas, Pai, para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe profundamente, poderosamente essa semana. Que alcance o mais profundo do seu coração e que traga quebrantamento para nós, dia após dia. E que o fogo de Deus permaneça em nós, limpando e queimando toda a palha, tudo aquilo que entra de estranho, de estrangeiro em nós, que não faz parte do templo que Deus preparou, do templo que Deus planejou, e que nós possamos estar de pé diante dele, que você seja abençoado com o shalom de Deus nessa semana. Amém?
dê lá o seu like, se inscreva no canal, comente essa palavra, compartilhe o link para que outras pessoas possam conhecer os limites de Deus, que é um amor infinito. Esse é o limite de Deus, é a eternidade. Amém? Até a próxima semana para cada um de vocês.